Números capítulo 11. Amém? Algumas versões vão bater, outras não. Todos acharam? Diz assim, Números capítulo 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Tabera, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, comíamos quanto peixes queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Pode sentar, meus amados, em nome de Jesus. Creio eu que você já leu esse texto, você já entende um pouco sobre essa palavra, mas eu quero dar uma direção. Esse povo aqui que está reclamando é um povo que estava lá no Egito, um povo que estava ali sendo escravo de Faraó, um povo que vivia sobre a mão pesada de Faraó, um povo que estava sendo humilhado, um povo que estava sendo pisado literalmente, pelas maldades de Faraó. E Deus, com a sua graça e misericórdia, levanta Moisés. E nós sabemos que com a mão forte de Deus tira o povo ali daquela situação. E o povo começa, agora vai para o deserto, fala assim, ele não vai sozinho. Fala para o teu irmão, eles foram para o deserto, mas não foram sozinhos. Porque é uma diferença, amado, quando a mãe fala assim, filho, ô Jonas, vai comprar pão. E o Jonas vai comprar pão. E quando ela fala assim, Jonas, vamos comigo comprar pão? Tem uma diferença. Tem ou não tem? Ele sozinho ou ele acompanhado? Com a mãe que com certeza vai estar cuidando. Porque o Jonas, quando vai comprar pão sozinho, ele vai comprar pão sozinho. Às vezes, quem sabe, não nem olha para a rua, vai lá com o pão. Mas a mãe é esse tipo de mãe. Ela vai cuidar. Jonas, ao carro. E aqui, da mesma forma, Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto, mas não sozinho, porque a Bíblia fala que Deus foi com eles. Aonde eles estavam havia uma coluna de fogo, ou senão, o que? Uma nuvem. Então, todos os passos que o povo de Deus dava, Deus estava com eles. Deus estava guardando. Deus estava protegendo. Mas o que me chamou a atenção aqui, passando por muitas dificuldades. Está no versículo 1. Quando o povo começou a passar por dificuldades, começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Conhece esse povo aí? Eu não conheço. Deve ser só lá no Egito. O povo começou a murmurar, começou a reclamar, tudo está mal, tudo está ruim. Mas aqui diz a Bíblia que Deus ouviu. O que nós não podemos deixar de entender e pensar que Deus, ele ouve tudo. E muitas vezes as minhas irritações, pelo momento de dificuldade que eu posso estar passando, eu fico irritadinho. Eu fico nervosinho. Aí eu abro a minha boquinha abençoada e começo a reclamar do que eu tenho. Eu vou reclamar de onde eu estou. E eu começo a esquecer, porque a murmuração me faz esquecer de onde eu vim. Porque quando eu murmuro de onde eu estou, do que eu estou vivendo. Eu não murmuro do que eu passei. Porque o que eu passei, passou. E eu não lembro mais daquela dor. Agora estou vendo um novo momento. E esse povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a achar ruim de tudo. Por quê? Porque, amados, nós somos assim. Se o barco está tudo bem, está tudo maravilha, mas passa um tempo, o barco balança, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, tudo que Deus me deu, eu não consigo mais entender, eu não agradeço mais o que Deus tem me dado. Deus tem me dado uma família, mas chega um momento e fala, mas que família problemática.
Eu começo a reclamar da família que eu tenho, eu começo a reclamar do emprego que eu tenho, eu começo a reclamar da roupa que eu tenho. Mas Deus ouve. Deus está em todo lugar. E o que Deus fala conosco nessa noite, que Ele ouve, e a Bíblia declarou aqui que Deus se irou. Deus ficou nervoso. E outro problema que nós vivemos no meio de hoje, nesses tempos, é achar que Deus é barbudão, mal. Jesus é paz e amor, mora. Sabe o que eu estou falando? Mora, né? Da minha dúvida. Estou tendo Jonas. Mora, é legalzinho, e o Espírito Santo é bobinho. Tem gente que acha que é assim. Esquece que a Trindade diz, os três são um. E aqui Deus se irou, e hoje Ele se ira também. Ah, bispo, nada a ver. Hoje eu estou na graça. Hoje eu posso fazer o que for, mas eu estou na graça, bem merecido. Ah, Deus não vai fazer descer o fogo na minha cabeça. Aí que você se engana, crente. Aí que você se engana, povo de Deus. Aqui o fogo desceu naquele povo, uma ponta do acampamento, foi todo mundo torrado. O primeiro churrasco, bênção foi ali. E hoje não acontece, acontece sim. Acontece, nós não podemos perder o temor de servir ao Senhor. O temor de falar, Senhor, santifique os meus lábios, santifique os meus olhos, santifique os meus ouvidos, porque eu tenho pecado contra ti. Eu tenho feito coisa que não tem agradado a Deus, e aí Deus manda assim, o fogo dele. Mas não, o fogo pode até te matar, não é isso, falando isso. Tem situações que o cristão vive, que ele mesmo abre a porta, porque Deus é justo com a palavra dele. Ele é justo, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele guarda, Ele é fiel com a palavra dEle. Se você guardar os meus mandamentos, se você meditar na minha palavra, o que nós louvamos aqui? Nós louvamos compromisso. Mas se eu não tiver compromisso com Deus, eu quero que Ele tenha comigo. Eu tenho que me abrir nessa noite e entender, amado, as dificuldades que vão vir. Fala para o teu irmão, engole o choro. Engole o choro. Mas, bispo, o meu vizinho, ele não serve a Deus e comprou um carro zero. Fala para o teu irmão, engole o choro. Engole o choro. Bispo, o meu patrão, ele não serve a Deus, ele tem muito dinheiro, ele é meu patrão, e eu estou ali na posição pequena. Fala para o teu irmão, engole o choro. Engole o choro. Está na hora da igreja começar a engolir o choro. Meu Deus. Porque se os meus olhos estão pensando que eu tenho, o que o mundo tem é melhor. Meu Deus. Por isso que, sabe, eu tenho que entender o que é servir a Cristo. Eu tenho que entender. Mas a Bíblia fala que eu vou ser cabeça e não cauda. Então você quer ser chefe. O que Deus quer falar conosco, as dificuldades vão vir sim. E se eu perguntar para você, quando a dificuldade vem, quando Deus aperta, quando Ele vira ali, sabe, Ele pega daquela última virada, o que você fala? Deus! Nós somos assim. O chicote tem que bater no nosso lombo, para a gente começar a falar, Senhor, eu vou correr para os teus braços. E eu falo para nós somos assim. É só coisa bem que a gente não vou ler hoje a Bíblia, não, vou ler amanhã. Mas o chicote começa a bater, eu vou ler a Bíblia. O chicote é melhor fazer um jejum. E outro erro que nós cometemos é o quê? Eu vou orar porque eu estou passando por uma luta. Ore antes que a luta chegue. Eu vou jejuar, fazer um jejum aqui para as portas abrir, porque as portas estão fechadas. Ora antes que as portas se fechem. Nós temos que ter uma vida com Deus de oração, de jejum, de palavra. Uma vida de submissão à palavra de Deus, de busca a Deus. Porque aqui a Bíblia declarou, quando houve dificuldades, esse povo começou a reclamar e Deus desceu o fogo mesmo. Mas quando o fogo desceu, o que o povo fez? Correram para Moisés. Porque Moisés aqui tipifica um tipo de Cristo. É aquele que dá o socorro presente na hora da tribulação. Correram para Moisés, Moisés, nos ajuda. E Moisés, o que ele fez? Ele intercedeu. Ele orou. Ele clamou ao Senhor. Ele pediu para Deus. Sabe que tem muitas pessoas que vão atrás de você para falar dos problemas que ela tem? Porque ela quer que você interceda por elas. E nós estamos aqui numa posição, nós, igreja,
Para o quê? Para interceder pelas pessoas que necessitam. Aleluia. Estamos aqui para orar. Para de orar por você e ora pelo próximo. Para de pedir para você e peça para o próximo. E você vai ver como a sua vida ela vai fluir melhor, ela vai andar melhor. Porque quando eu paro de olhar para mim, começo a olhar o próximo, eu começo a ganhar, eu começo a enxergar, peraí, eu estou bem. Porque a palavra fala é melhor dar do que receber. Porque quem dá tem. Verdade. E quem recebe não tem. Então, quando eu comecei a entender essa palavra, eles vão até Moisés, e Moisés intercedeu pelo povo, e falou com Deus, pediu para Deus, e Deus ali ouviu a voz. E isso que nós temos que aprender, interceder pelo povo, interceder por aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que estão problemáticas, interceda, ore, busque por aquela pessoa. Eu vou fazer um jejum essa semana, eu vou fazer um jejum por tal pessoa, por tal vida. Eu vou levantar de madrugada, eu vou orar por tal pessoa. Para de pedir para você. E você vai ver as coisas fluindo sobre a tua vida. Porque Moisés aqui, ele intercedeu, ele buscou o Senhor. E Moisés não era um super-homem, era um homem como eu, como vocês, um ser humano. Mas a Bíblia declara aqui, versículo 4, havia estrangeiros viajando com os israelitas. E eles estavam com muita vontade de comer carne. O que estava no meio deles? Estrangeiros. Estrangeiros. Eles estavam com vontade de comer carne. Hoje Deus quer tirar todo estrangeiro do meio do povo dele. Aleluia. O que é um estrangeiro? É uma pessoa que mora em outro país, não é isso? A pessoa que mora nos Estados Unidos, ela fala a nossa língua? Não. Os costumes são os mesmos? A roupa é a mesma? O andar é o mesmo? Até diferente. O estrangeiro, falar estrangeiro, é diferente. E o que eu tenho que entender é que eu, como um servo de Deus, eu como um cristão fiel, como um discípulo de Cristo, o meu país é outro. A nossa terra não é essa terra. A nossa terra é o céu. A Bíblia fala aquele que nós temos que buscar as coisas do alto. Então nós que servimos a Cristo, nós somos um povo que vive em outro mundo. Por isso que nesse mundo fala que nós somos loucos. Vamos chamar de loucos. Por que loucos? Porque nós temos um Deus que eles não veem. Nós temos um Deus que eles não tocam. Nós temos um Deus que ninguém consegue entender. Porque nós não temos que ver. Ele habita em nós. Essa é a diferença. E aqui diz a Bíblia Sagrada que havia estrangeiros no meio do povo. Pessoas estavam caminhando, mas não era da mesma paz, sabe aquela coisa? Aquela pessoa fala assim, vai na igreja de novo. Ela fala para o estrangeiro, vai para a sua terra. Mas de novo negócio de jejum? Eu estou ficando magro, estou de jejum. Você vai fazer mal para a tua saúde. Rapa fora estrangeiro. Pessoas que não estão na mesma conexão com você. Pessoas que não falam a mesma língua. Sabe aquela pessoa que está conversando e sai um palavrão? É estrangeiro. Saiu. Saiu, desculpa, saiu. A boca fala que o coração está cheio. Amados, Deus quer tirar todo estrangeiro do nosso meio. Nós tivemos um Deus, o único Deus verdadeiro. O Deus que faz todas as coisas, criou todas as coisas. E nós temos que tirar do nosso meio, todo estrangeiro do nosso meio. Sabe aquela pessoa que não anda como um cristão, a pessoa que não fala como cristão, e falar e andar não é roupa, mas sim decência. A pessoa que chega perto de você está ali com problema, a pessoa fala assim, não, vou orar para você. Opa, esse é da minha terra. Aquele que chora com você, aquele que ri com você, aquele que ora por você, aquele que te abraça, aquele que não fica vendo o que você tem por interesse. E os estrangeiros tiveram o quê? Vontade de comer carne. E começaram o quê? Ai, que vontade de comer pepino. Ai, que cebola gostosa. E começaram a desejar as coisas do Egito. Por um acaso, aconselho com você, de alguém falar assim, quando eu não servia a Deus, não acontecia essas coisas na minha vida. Só foi começando agora de ir para a igreja, as coisas parecem que apertou. É saudade do pepino.
Isso aí tem nome pepino. Sabe por que pepino? A pessoa vai se empipinar, meu. As pessoas começam a ter saudade do que, sabe, que praticavam. As pessoas, por quê? Porque é estrangeiro. As pessoas começam a ter vontade de praticar as coisas do mundo. As pessoas começam a ter vontade, mas lá era melhor. E tem mais, a Bíblia diz aqui, e tudo era de graça. Qual o salário do pecado? A morte. E é de graça. O que Deus quer falar conosco, esse povo começou a ter vontade, sabe, saudade das coisas lá do Egito. E começaram o quê? Dizendo, vou resumir para vocês, ter nojo do maná. Meu Deus. Nojo do maná. Reclamando que Deus deu. Reclamando a providência de Deus. Alguém aqui já viu alguma plantação de maná na terra? Qual país que tem maná aqui? Planta maná. Por quê? Porque é providência de Deus. O maná é providência do Senhor. Aleluia. E esse povo estava aqui enjoado da providência de Deus. Meu Deus. O povo não estava querendo mais a providência do Senhor. Eu estou enjoado disso, eu quero comer carne, eu quero comer as coisas aqui desse mundo. Olha, aqui que gostoso, eu me alegro com as coisas daqui. Mas que Deus quer falar para ti nessa noite, em nome de Jesus. Já viu aquela pessoa estrangeira que fala assim, eu estou enjoado de ir para a igreja. Fala para o teu irmão, a igreja é providência de Deus. É providência de Deus. Aleluia. Ah, eu não está negócio da Bíblia, eu tento ler, não consigo. Ah, eu não quero mais ler Bíblia. Fala para o teu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E é a providência de Deus. É a providência de Deus. Ah, mas tudo que cola parece minha mãe. Eu falava assim, filha, eu falava, vamos orar, mãe. Eu falava, o Gilberto, tudo que eu falo, ele fala, vamos orar. Amados, oração é providência de Deus. Aleluia. Jejum é providência Glória a Deus. de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem do céu. Se a pessoa está, eu estou enjoado de ir para a igreja, eu estou enjoado de ler a Bíblia, eu estou enjoado de estudo bíblico, eu estou enjoado de louvar ao Senhor. Ah, eu prefiro a música do mundo. Ah, é mais gostosa. O estrangeiro, vai lá aqui, né? Começa a andar com quem é cristão. Quem sabe a gente vai dar para você. Quando a pessoa está em outro país e recebe você pode ser estrangeiro, mas você começa a andar no país, cumprir o que o país pede, não é isso? Você tem um tempo, o seu compromisso, o seu visto certo. Passa um tempo que ele fala assim, vai lá, tal, recebeu? E se leva você fazer o juramento na bandeira dos Estados Unidos. Aí você vira um cidadão americano. Então eu falo para você, um dia eu e você, nós éramos estrangeiros. Eu e você estava aí, ó. Não sabia nem que país você via. E aí um dia você recebeu um convite. E você começou a andar como discípulo, começou a andar conforme a vontade de Deus, você preencheu os requisitos necessários. E aí um dia você levantou sua mão e você fez aquele juramento, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Aleluia. A minha vida é tua, Senhor. Eu reconheço a tua morte e a tua ressurreição. E aí o Espírito Santo veio sobre ti e habita em ti hoje. E você, a partir desse momento, você não é mais estrangeiro. Você é cidadão do céu. Aleluia. Dá para entender o que Deus quer falar conosco nessa noite? Ser cidadão do céu. E que o cidadão do céu pratica as coisas da onde? Do céu. O homem e mulher de Deus tem que ser espirituais. Por isso que nós profetizamos. Por isso que nós louvamos ao Senhor. Tudo que nós fazemos é espiritual. Sabemos, temos a certeza que as lutas são grandes. Verdade. Como o Jonas aqui veio agradecer ao Senhor Jesus, como a Andréia veio aqui e também foi no livramento. Foi Deus. Ah, mas ele se esforçou, com certeza. Ele se esforçou, ele batalhou. Só que ele estava aqui, ele não é estrangeiro, ele é um cidadão do céu. E Deus, quando permite algo acontecer na minha vida, porque Ele vai me usar lá na frente. Ele vai te usar lá na frente. Ele vai te usar. A pessoa não entende. Não entende. Todo lugar que você está, Deus quer te usar.
lugar mais problemático que você esteja, Deus quer te usar. Ah, minha casa é isso. Ah, o meu emprego é aquilo. Ah, eu não sei o que lá. E está difícil. Deus quer te usar. Aleluia. Não reclame de onde você está. Se você é discípulo de Cristo, não reclame aonde Deus te colocou, porque Ele quer te usar. Pregar na igreja é maravilha, meu querido. Mas melhor é você pregar em lugar que as pessoas estão ali precisando, estão gemendo, estão dizendo assim, é hoje que eu vou morrer. Meu Deus. E você vai lá dar uma palavra de conforto. Aquele homem que estava ali orando, quem sabe quantas vezes, dizendo que eu não suporto mais estar aqui dentro, eu não estou suportando mais, Deus, fala comigo. E Deus usa quem? O policial do choque. Tudo para dar errado, tudo para apanhar, mas Deus usa. Glória a Deus. Hoje eu falo para vocês, vocês são cidadãos do céu. Aleluia. Vocês têm que entender isso. Você é cidadão do céu. Aleluia. Você não é mais estrangeiro. E se você ainda é estrangeiro, está na hora de você cumprir, sabe? Opa, o que eu preciso ser para ser do céu? Eu preciso ser discípulo do Senhor. Eu preciso começar a buscar mais a Deus. Eu tenho que louvar Ele. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estar no estudo. Eu tenho que vir para a igreja. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar o que eu praticava. Porque quem é estrangeiro quer comer carne, quer comer cordonizes. E quem pediu, Deus deu. E comer não só um dia, não 2 dias, e sim 30 dias. Até sair pelo nariz. Meu Deus. Você quer? Porque pessoas estão se morrendo engasgadas espiritualmente. Sabe por quê? Porque está pedindo algo que Deus você quer, eu vou te dar. Mas você vai se engasgar. Fique com o meu suprimento. Fique com a minha porção diária. Porque Deus dava todo dia a porção. Come hoje, segunda, come terça, eu vou te dar. Porque todo dia Ele vai te dar a porção. Vai chegar na sexta-feira, eu vou te dar para sexta e sábado. Mas pessoas, ó, os demais dias não adianta você querer pegar mais porção que vai apodrecer. E aqui, amados, até o próprio Moisés, se você ler na sua casa, até Moisés ficou aloprado. Se você ler a Bíblia aqui, ele fala, eu não parei esse povo. É difícil demais isso para mim. Se eu tirar a minha vida, o cara pediu para morrer. O povo é tão difícil que ele pediu para morrer. Eu estou cansado, quero morrer. Moisés fez isso. Só você continuar lendo o capítulo aqui, ele fala, eu não pedi isso, eu não pedi. Está pesado para mim. Eu quero morrer. Moisés. Sabe o que é isso, meu amado? Para mostrar para mim e para você que Moisés é um homem como eu e você. Eu já falei para vocês e repito, não é pecado você ser gente. É pecado você querer ser Deus. Você achar que você não tem sentimento. Que você não fica louco para ele de vez em quando. Que você, o famoso gato. Mi. Faz os mimimi com Deus. Entenda isso. Mas nessa noite eu falo para você. Em tudo que acontecer na tua vida, dificuldades, engula o choro, que vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena você permanecer sendo fiel a Deus. Vai valer a pena você permanecer sendo fiel ao Senhor. E se você, no teu espírito ainda tem um pouco de estrangeiro, está na hora de você 100% se converter ao Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel com a palavra dEle. Ele honra cada servo dEle. Ele honra tremendamente. Isso eu tenho certeza. Por isso que eu falo para você e te convido. Em nome de Jesus, declara comigo. Eu sou cidadão do céu. Dos céus. Aleluia. Você crê nisso? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com essa palavra, depois vamos estar ceando. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fala com Deus agora. Conversa com Ele, bate um papo, fala, Senhor, eu tenho mirado sim, eu tenho
reclamado muito. Em vez de eu te agradecer o que o Senhor tem me dado, eu tenho sido como esses estrangeiros que têm vontade de comer coisas do passado, lugares do passado, pessoas que não conseguem se libertar do passado. Fala com Deus agora. Senhor, me dá força, Senhor. Quero lutar contra isso. Fala com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo nessa noite, Senhor, e agradeço, Pai, teu santo nome. Peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, meu Pai, venha selar essa palavra sobre o nosso coração. Que nós possamos, meu Pai, viver, meu Deus, cada palavra, viver, meu Pai, oh, Senhor, tu tem nos dado toda cada porção diária, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem, meu Pai, cuidado, meu Pai, nossa casa, nossa família, o Senhor tem, meu Pai, não permitindo faltar nada em casa. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Quantas pessoas nesse momento estão, meu Pai, em lugares, meu Pai, passando necessidade, lutas. Oh, Senhor, ele não tem um Senhor ainda. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, cada servo teu, meu Pai, com a tua ousadia, com trepidez. Oh, conduz o teu povo, Senhor, eu te peço, meu Pai, que venham te buscar e te adorar. Que venham ter, meu Pai, verdadeiramente uma vida contigo. Não fique brincando, meu Pai, de te servir, não te servir, meu Pai. Está no meio do povo de Deus, mas é vida estrangeiro. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, eu te louvo nessa noite e te agradeço. Com a certeza, Senhor, que essa palavra, Senhor, vai mudar a nossa história. Que essa palavra, Senhor, vai mudar, meu Pai, totalmente a nossa mente, meu Deus. E vamos viver, Pai, um tempo novo. Um tempo de declarar e viver que nós somos, meu Pai, um povo escolhido, povo eleito, separado, ungido do Senhor, e vamos morar no céu, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. E aplauda Jesus.